Bem, já estamos de volta com o seu Sem Censura Pará. Você sabe que o nosso programa pela parte da tarde todo dia é ao vivo, de segunda a sexta, começando logo depois do Esporte Cultura, com uma reapresentação noturna às 23 horas. Então estamos no segundo bloco do dia de hoje. Conversamos agora com o presidente reeleito do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará, Charles Alcântara. Ele explica a importância do trabalho dos auditores fiscais para a arrecadação tributária e fala sobre os planos para a nova gestão frente à entidade. Querido, seja bem-vindo ao programa. Gratidão por conseguir nos atender nesse convite aqui no Sem Censura Pará. Quais os maiores desafios de estar à frente do Sindifisco? Vanessa, boa tarde. Prazer voltar aqui ao Sem Censura. Esse programa tão importante, né? Nosso. E, pois bem, o nosso desafio, assim, você imagina, Vanessa, defender imposto, né? Com certeza. Num país que a gente vive, que tem tantas desigualdades. Então, o nosso desafio é isso, é defender o imposto, a importância dele. Quer dizer, é muito fácil falar mal de imposto. Com certeza. Né? Até porque a gente tem muita desigualdade, a gente tem muita injustiça, né? Nós estamos num Pará que ele é esse paradoxo, é um estado maravilhoso, gigantesco, certo? Com muitas possibilidades e potencialidades, mas também tem muitos problemas, né? Que são proporcionais ao tamanho do estado. Sim. E a gente não faz isso, Vanessa, sem imposto. O trabalho do fisco é esse, é buscar os meios, né? Prover os cofres públicos dos meios necessários para que as autoridades dêem conta dessa responsabilidade de construir um Pará, né? Muito bacana isso. Maravilhoso. Olha, Vanessa, um dia desse uma colega nossa do Fisco, a gente conversava aqui nos bastidores, esteve aqui, Cris Viana, e cantou, né? Exatamente. Pois bem, você sabe que eu escrevi um rap sobre o imposto? Olha que bacana isso. Eu não vou te fazer cantar, mas da próxima vez eu não deixo passar batido de jeito nenhum. A gente percebe que nos últimos anos houve um acréscimo na arrecadação do fisco estadual aqui no Pará. Qual é o papel dos servidores do fisco nessa arrecadação? Exatamente. Você sabe que nos últimos 4 anos, né, no atual governo, em 4 anos, o ICMS, que é o principal imposto do Estado, né, que o Estado tem competência para instituir, para exigir, para arrecadar o ICMS, ele praticamente dobrou no período de 4 anos. Nós saímos de um patamar, em números redondos, de 10 bilhões por ano de ICMS para 20 bilhões por ano. Pra você ter uma ideia, agora em junho, nós estamos aqui quase no meio de junho e nós já temos uma arrecadação de 1,5 bilhão só de ICMS. Sim. Isso já superou junho do ano passado e deve superar a casa do 1,7 bilhão este mês. Isso tudo se converte, Vanessa, em serviços, né? Perfeito. Exemplo da Usinas da Paz. Eu acho que é um bom exemplo hoje, um exemplo atual de uma política pública muito importante, o equipamento público fundamental. Exato. Já tem 9 Usinas da Paz instaladas. Você sabe, Vanessa, e os telespectadores, o custo de manutenção de uma usina da Paz, que tem mais de 80 serviços, né, envolve, né, muita gente, muitos projetos, é um custo de 2 milhões por mês cada usina, para manter aquilo funcionando. 2 milhões por mês vezes 9 usinas instaladas, nós temos aí 18 milhões por mês. Isso dá mais de 200 milhões por ano, com 9 usinas. E só com o imposto é possível manter. Né? Você vê que as usinas estão sendo instaladas em áreas de vulnerabilidade, de risco, tirando crianças e adolescentes de situação de risco. Mudando a vida Isso é feito com o imposto. E o governo quer fazer, pelo que sei, 40 usinas. Exatamente. 40 usinas a um custo atual de 2 milhões por mês. Nós estamos falando, Vanessa, de quase 1 bilhão por ano para manter. Apenas um equipamento desses, sem contar tudo que é preciso investir em saúde, educação, não é? Em infraestrutura. Isso se faz com o imposto. Qual a importância do sindicato em tempos de precarização nas relações de trabalho? O sindicato é fundamental na história, né? Na história da classe trabalhadora. Sim, sim. Quer dizer, o Estado não teria, a sociedade brasileira não teria evoluído tanto,
nós estaríamos numa situação ainda muito mais precária não fossem os sindicatos, sejam dos trabalhadores da iniciativa privada, seja do setor público, como é o caso do Sindifisco, né? O sindicato é uma invenção humana da classe trabalhadora para enfrentar, resolver dilemas, problemas que o indivíduo só não consegue resolver. Perfeito, né? Condições de perfeito. trabalho, salários, melhores condições de vida. Então, o sindicato é uma das maiores invenções da humanidade, né? Nessa relação que é desigual, é desequilibrada entre capital e trabalho. Com certeza absoluta. Viva os sindicatos. Bem, você é auditor fiscal de carreira, né, da Secretaria de Fazenda, isso que posso dizer com aproximadamente 3 décadas de missão pelo Estado do Pará, né? Somos servidores públicos, então essa é a nossa missão. E agora está recém-possado presidente do sindicato. Esse já é, digamos, a 4ª etapa à frente do sindicato? Exato. Na história do o Sindifisco tem 31 anos de fundado, eu tenho 30 anos de secretária da Fazenda, estou completando agora, este ano. Sim. E vou para o meu 4º mandato ao longo dessa história de 31 anos. Com muita honra, o Sindifisco se notabiliza hoje como um sindicato muito importante, não apenas pelas conquistas para a categoria especificamente, mas o Sindifisco se notabiliza, Vanessa, talvez isso se explique eu estar num programa tão prestigiado como o Sem Censura, pelas causas públicas que defende, Com certeza. por participar do debate público, por defender os interesses da sociedade. A gente não se preocupa só e nem tem o direito de se preocupar só com as nossas questões da nossa corporação, da nossa categoria. Sim, claro, o Sindifisco tem esse papel de defender a categoria, os seus direitos, as melhorias das condições de vida e trabalho da categoria, mas o Sindifisco não se limita a essa agenda. O Sindifisco participa do debate público, do desenvolvimento do Estado, discute a desigualdade, está agora discutindo a reforma tributária, que é tão importante para a sociedade, precisa ficar atenta, Vanessa, à sociedade para a discussão da reforma tributária, porque nós estamos falando exatamente daquilo que eu falei no início, né? Nós temos que defender o financiamento do Estado brasileiro para que a gente possa construir uma sociedade mais, digamos assim, menos desigual como é a nossa. Perfeitamente. Já temos participação do público para você. Vamos lá. A Mirella do Satélite diz: acho que poderíamos entender para onde nossos impostos vão desde a escola. Vocês realizam esse tipo de divulgação? É feito um trabalho de educação fiscal para a comunidade? Como é que vocês aproximam isso? Mirella, é um desafio permanente. Não é fácil você discutir com a sociedade a necessidade de ela defender o imposto. Sim, imposto é o seguinte, ninguém escapa dele, né? Dizem até que de impostos e da morte a gente não consegue escapar. Mas veja, se a gente não escapa dos impostos, eles precisam ser justos. É preciso que eles sejam cobrados de uma maneira equilibrada, justa. É preciso que os mais ricos paguem mais impostos que os mais pobres. Exato. Tá? É preciso que... Isso é um debate da reforma tributária. A nossa tributação incide muito sobre o consumo, muito pesadamente. Isso compromete mais o orçamento das famílias mais pobres, da classe média. E no Brasil, os super ricos pagam poucos impostos. Pagam pouco. Isso a gente precisa dizer. Tá? Nós precisamos dos impostos, precisamos do financiamento da política pública e os impostos têm que ser cobrados de uma maneira justa e equilibrada. Esse é o debate. Agora, isso tem a ver com a educação fiscal. Tá? Imposto, sem imposto não tem água encanada, nem escola, nem estrada, não tem coisa pública, é só privada, não tem luz, não tem transporte. É cada um por si a própria sorte, é a lei da selva e do mais forte. Sem imposto não há democracia, justiça, segurança, cidadania. Sem imposto é tirania, Vanessa. A gente precisa defender o imposto. Eu tô achando que isso já é a letra do teu rap. Eu vou acabar fazendo você cantar aqui pra gente, Charles. Vamos lá, tem mais perguntas chegando. O professor Mauro Rocha faz 2 perguntas. Quais são os diferentes tipos de fiscos que existem e qual a diferença de fiscal para auditor fiscal? Boa pergunta. Tá. Existem 3 esferas do fisco ou administração tributária na Constituição Federal. Sim. A administração tributária dos municípios, do fisco municipal, dos estados, que é o nosso caso. Exato. E da União, né, os auditores da Receita Federal. As categorias se organizam de maneiras diferentes. No caso do Pará, nós temos auditores e fiscais com atribuições algumas que são comuns, mas com algumas atribuições que são específicas de cada cargo. Sim. Né? Mas isso não é comum em todos os estados. No Pará, nós temos auditores e fiscais. Os fiscais, entre outras atribuições, estão
nessas fiscalizações penosas, no trânsito, nas estradas, nas fronteiras dos estados, né? Nós não encontramos muitos fiscais. Os auditores assim, atuam mais, mas não exclusivamente, nas auditorias de estabelecimentos. Perfeito. O estado do Pará é gigantesco. Todos nós sabemos disso. Vocês conseguem ter pernas para dar conta do estado inteiro? Olha, as condições melhoraram hoje. Sim. Houve um concurso público importante em 2022. Sim. Né? Cerca de 160 colegas novos ingressaram. Nós tivemos um concurso anterior em 2014, mas assim, pelas dimensões do Estado, Vanessa, e nós já conversamos isso com o secretário Renê, que é sempre muito atencioso com isso e muito sensível a isso. Sim, com certeza. Sabe ele que nós precisamos fazer ainda mais concursos públicos, porque o Pará é gigante e nós não temos 1.000 servidores hoje na administração tributária, nas atividades fins. A gente precisa de pelo menos 1.200 servidores para que a gente tenha uma condição de fazer um trabalho ainda melhor. Perfeito. Participação chegando. A Mariana, lá do Jurunas, pergunta: quando compramos qualquer produto na farmácia, supermercados ou lojas, sempre pedem nosso CPF para nota fiscal. Essa prática é positiva? Ajuda na arrecadação estadual? Ou seria perigoso ceder esse dado pessoal? Não é perigoso. É importante, assim, o imposto, né, principalmente o caso do ICMS, como disse que é o principal imposto do Estado, ele vem destacado na nota fiscal, no documento fiscal. Portanto, quanto maior for a emissão de nota fiscal, mais possibilidades o fisco tem de, na hora de fazer seu trabalho, buscar a arrecadação, ele poder identificar e exigir o recolhimento dos impostos pelas empresas. Porque, veja, e é importante eu destacar, quem paga ICMS, quem suporta o ônus, quem sofre o encargo do imposto, é o consumidor nas suas compras de bens e serviços. Portanto, quem paga o imposto é o consumidor. Aquele contribuinte, a empresa, tem o dever de arrecadar aquele imposto, né, que é cobrado do consumidor e recolher aos cofres públicos. Você falava ainda há pouco que é importante a nossa atenção enquanto sociedade com relação à reforma tributária. Onde é que entra a questão da reforma tributária solidária? Pois é, solidária foi um termo cunhado na FENAFISCO. Eu presidi a FENAFISCO, a Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e Distrital, e nós elaboramos uma proposta, um estudo chamado Reforma Tributária Solidária. E a nossa proposta, Vanessa, e por que chamamos de solidária? Porque o imposto ele precisa ser pago por toda a sociedade de maneira solidária. O que a gente chama de solidária? Paga mais quem pode mais, paga menos quem pode menos, de modo que toda a sociedade ganhe. Quando os que podem menos pagam mais, que é o caso do Brasil hoje, sim, e faz com que a gente não tenha solidariedade dos mais ricos para com a arrecadação. Perfeito. Então, é preciso que os super ricos no Brasil sejam mais solidários na hora de pagar os impostos, porque isso beneficia a todo mundo. Perfeito. Participação chegando. O Antônio, do bairro Castanheira, pergunta se é possível ter um único imposto no Brasil. Não, essa tese do imposto único ela já se revelou inviável, porque a sociedade é muito mais complexa, né? A economia é muito complexa e você não tem como... E, aliás, não existe experiência no mundo. Nós tivemos, assim, um cidadão que foi até secretário da Receita Federal do Brasil, se notabilizou pela proposta do imposto único, mas, na verdade, ela, como disse, ela é absolutamente inviável. Nós temos que ter impostos diversos, até porque nós não podemos ficar dependendo apenas de um fato econômico para sobre ele incidir o imposto. Perfeito. É preciso que vários fatos econômicos, né, várias atividades envolvidas por uma sociedade complexa como a nossa, tenha a contribuição paga. Inclusive, por exemplo, sobre o patrimônio, né? O imposto sobre o patrimônio no Brasil, ele poupa muito os detentores de grandes patrimônios e ele sobrecarrega muito os que têm menos patrimônio. Prova disso é o IPVA. Quem tem um carro, Vanessa, paga o IPVA. Exato. Certo? Mas, por exemplo, quem tem um jatinho executivo, um milionário que tem um jatinho executivo, um helicóptero, ou um iate, não paga IPVA. E é preciso cobrar IPVA sobre essas grandes fortunas. Maravilha. Bem, Charles Alcântara tomou posse ainda há pouco com relação ao sindicato, né, do Fisco do Pará. Durante quanto tempo vai estar, então, à frente do Fisco? Qual é o tempo de gestão? É de junho agora de 2023 a junho de 2026.
O São que 3 nós anos de poderíamos mandato. destacar como principais bandeiras de luta para os próximos 3 anos? Principal é melhorar o nosso diálogo com a sociedade, Perfeito. né, no sentido de fazer com que esse desafio da educação fiscal ele se aprofunde, a parceria com a Secretaria da Fazenda. Vou mais uma vez recorrer aqui à nossa amiga que esteve aqui há pouco tempo, a Cristina Viana, não é? Sim, Que é da da Escola Escola Fazendária, Fazendária. que é uma entusiasta da educação fiscal. Exato. Nós acreditamos muito na educação fiscal, na consciência da sociedade, para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada na hora de pagar impostos e na hora de devolver esses impostos para a sociedade. Perfeito. Então, o desafio do sindicato é melhorar esse diálogo com a sociedade, claro, e seguir defendendo a administração tributária como essencial. Aliás, é o que diz a Constituição. A nossa atividade é essencial ao funcionamento do Estado. Perfeito. É por causa do fisco que a gente tem uma arrecadação tributária e que tem crescido no Estado do Pará, graças a um bom trabalho desenvolvido pela CEF, e a gente vai continuar nessa atuada. Vocês são o principal combustível, essa que é a verdade da máquina pública. A gente se esforça. Querido, um beijo no coração, Deus te abençoe, tá bom? E volte sempre aqui ao Sem Censura Pará. Rede Cultura de Comunicação estará de portas abertas nessa construção de cidadania positiva para todos nós. Obrigado. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para mais Sem Censura Pará. Te espero por aqui. Até já.